Olá, pessoal do 8º ano. Aqui é a professora Bárbara e vamos para a nossa segunda semana de vídeos explicativos do nosso conteúdo. O conteúdo dessa semana é o conteúdo de porcentagem. Porcentagem é uma expressão que faz parte do nosso dia a dia. Nós podemos encontrá-la em jornais, revistas, quando nós assistimos à televisão ou acessamos a internet, nas compras em lojas, supermercados, aplicações e empréstimos em bancos, tudo relacionado à economia, finanças, nós encontramos essa expressão porcento. Também usamos comumente essa expressão para fazer comparações, como a gente vai poder observar quando olharmos para gráficos e tabelas. Bom, essa expressão vem do latim percentum e é representada por esse símbolo aqui. Quando você lê ou escuta uma afirmação como a região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil, isso significa que a região norte ocupa uma área de 45 km² para cada 100 km² de área ocupada pelo Brasil. Como que a gente pode estabelecer a relação, então? 45% por cento por 100. Então, 45 sobre 100. Isso eu posso escrever como 0,45. Então, eu tenho a representação percentual, centesimal e decimal. Todas as três representam o mesmo valor, de 45%. Quando dizemos que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, isso significa que cerca de 85 a cada grupo de 100 brasileiros vivem em áreas urbanas. Então, 85%, 85 por 100 ou 0,85. Os três representam o mesmo valor. Bom, como que a gente calcula essa taxa percentual? Vamos ver. A razão 6/8, como eu posso escrever de forma percentual? Bom, o ideal é que aqui tivesse o número 100, seria fácil demais. Mas nós temos o número 8, e 8 não é divisor de 100. Como que eu faço então? Para passar essa razão 6/8 para uma taxa percentual, eu preciso fazer uma continha de divisão do número 6 pelo número 8. E aí, como 6 é menor do que 8, eu coloco o zero e a vírgula, acrescento um zero, ele se transforma em 60, e eu faço a operação de divisão. Como resultado, a gente vai encontrar o número 0,75. 0,75 é a mesma coisa que 75 sobre 100, que é a mesma coisa que 75%. Logo, 6/8 e 75% representam o mesmo valor, sendo que aqui está escrito de forma percentual. Um exemplo para vocês entenderem. Em uma turma de 8º ano de uma escola, com 24 alunos, 9 usam óculos. Qual é a porcentagem de alunos que usam óculos em relação ao número total de alunos da classe? Bom, se o número é 24 e 9 usam óculos, a gente escreve a razão 9/24. Sempre vai ser a parte que eu estou trabalhando sobre o total. A parte que eu estou trabalhando são 9 alunos usando óculos. O total de alunos são 24, por isso 9 sobre 24. E aí a gente faz essa conta, 9 dividido por 24, deu aproximadamente 0,37. Passando 0,37 para a fração decimal, centesimal, fica 37,5, porque teve um 5 aqui a mais na conta, sobre 100. Isso significa 37,5%.
Um outro exemplo que envolve porcentagem é o custo de uma camisa, que era R$ 80 e sofreu um acréscimo de 15%, então ela vai ficar 15% mais cara. Eu quero saber qual é o novo preço dessa camisa. Para isso, eu preciso descobrir primeiro quanto é 15% de R$ 80. Então, eu reescrevo o porcento sobre 100, eu escrevo em forma de fração e multiplico pelo valor da camisa. Para fazer essa multiplicação, basta eu multiplicar o 15 pelo 80 e repetir o 100 aqui no denominador. Fica 15 vezes 80 sobre 100. Esse resultado dá 1.200, permanece sobre 100. 1.200 dividido por 100, não precisa nem fazer conta, é só cortar os zeros. Eu tenho então que o valor de 15% de R$ 80 é R$ 12. Então, a pergunta foi qual é o novo preço. O novo preço, então, vai ser os R$ 12 mais os R$ 80 que ela já custava antes. Portanto, a camisa passou a custar R$ 92. Bom, hora de fazer uma pausa e resolver a lista de exercícios sobre porcentagem que eu deixei na plataforma para vocês. Bom, gente, o próximo assunto é juros simples. Juros aparecem quando uma pessoa faz uma aplicação financeira, como uma caderneta de poupança, e o banco paga uma taxa chamada de juros, que são os lucros dessa operação. Toda vez que a gente atrasa alguma conta, uma prestação, um imposto, também gera-se uma multa mais um juros pelo atraso, que é uma forma de compensar a pessoa que você estava devendo e você não pagou por esse tempo que ela ficou sem receber. Toda essa compensação que a gente paga em dinheiro é chamada de juros. Existem alguns elementos que fazem a gente calcular os juros de uma transação. Bom, o capital é sempre o valor inicial, o valor que você emprestou ou que você pegou emprestado. A taxa é o valor que vai se aplicar de juros num determinado período de tempo. O tempo é o tempo em que o capital vai ficar sob o seu empréstimo. Sei lá, 1 ano, 6 meses. O montante é o valor final, que soma o valor do capital com o total de juros. Vamos ver como um exemplo. Uma quantia de R$ 2.000 será aplicada em uma instituição financeira a juros de 5% ao ano. Então, essa é a taxa de juros, esse é o nosso capital. O tempo de aplicação será de 4 anos, aí o tempo já está determinado. Qual será o rendimento em reais obtidos por meio dessa aplicação? Bom, capital 2.000, taxa 5% ao ano, 5% é 5 sobre 100, ou 0,05. Tempo, 4 anos. Muita atenção. O tempo da taxa e o tempo aqui precisa estar com a mesma unidade. Se por um acaso aqui fosse 5% ao mês e o tempo em 4 anos, eu preciso passar esse tempo para meses. Como que eu faço isso? Multiplica por 12, apenas. Bom, primeiro eu preciso calcular os juros no primeiro ano. Os juros em 1 ano vai ser a taxa, o valor que eu tinha, 2.000, vezes a taxa de 0,05. Isso dá R$100. Mas não é 1 ano só, são 4. Então, basta multiplicar por 4. Logo, ele vai render os juros de R$400. Sendo assim, a gente consegue, então, entender que para calcular o valor financeiro dos juros, eu só preciso multiplicar o capital pela taxa pelo tempo. Então, os juros é a multiplicação do capital vezes a taxa vezes o tempo.
E nesse caso, o valor deu R$ 400 de rendimento. Outro exemplo. Certa quantia foi aplicada com uma taxa percentual de 10% ao mês durante 3 anos e rendeu juros simples de R$ 20.500. Qual foi a quantia aplicada? Agora eu sei quanto rendeu, eu sei o tempo em meses e a taxa, em meses e o tempo em anos. Eu quero saber quanto foi investido no início, o capital. Da mesma forma que nós calculamos na outra questão, juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Pela questão, eu sei que os juros foram de R$ 20.500. O capital é quem eu quero saber. A taxa foi de 10%, portanto, eu reescrevo como 0,10 para facilitar a minha conta. Mas isso foi ao mês, em 3 anos. 3 anos não está na mesma unidade do que a taxa. Por isso, eu multiplico por 12 para passar para meses. Então, 3 anos vezes 12, 36 meses. Agora sim, estão na mesma unidade, posso substituir o tempo por 36. Faço essa multiplicação, deu 3,6. E aí eu passo para o outro lado dividindo. 20.500 dividido por 3,6, R$ 5.694,44 foi o valor aplicado no início. Bom, é isso. Tem mais uma listinha só sobre juros simples para vocês fazerem. Corre lá no portal. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo e até semana que vem.